onde todas as oportunidades eram distribuídas desigualmente às pessoas de acordo com sua classe, sua riqueza herdada e seu status. E o que esses teoristas sugeriram foi que tentássemos imaginar os seres humanos despidos de todas essas vantagens herdadas, colocados no que eles chamam de estado de natureza, onde eles têm apenas o corpo natural e suas vantagens físicas, e tentarmos imaginar que tipo de arranjos eles realmente fariam. A tradição do contrato social é, sem dúvida, uma tradição filosófica e acadêmica. Mas ela também tem uma tremenda influência na cultura popular e em nossa vida pública em geral. Porque nós, todo dia, ouvimos coisas do tipo: essas pessoas não pagam as próprias despesas. Ou, apoiando um ou outro grupo de pessoas, ora, eles serão péssimos para a nossa economia. Portanto, a ideia de que um bom membro da sociedade é um produtor que beneficia todo mundo é uma ideia muito viva. E ela está por trás do declínio dos programas sociais neste país. Eu acho que está por trás do ceticismo de muitos americanos. Em relação à Europa, a democracia social europeia, nós ouvimos coisas do tipo: o Estado mínimo, como se houvesse algum problema na ideia de cuidado maternal como concepção do que a sociedade de fato faz. Nós também vemos isso de outra forma na imagem de quem é o verdadeiro homem. O verdadeiro homem é mais ou menos como essas pessoas no estado de natureza. Ele não precisa profundamente de ninguém. Ele não é ligado a ninguém por laços de amor ou compaixão. Ele é um solitário capaz de seguir seu próprio caminho. Então, desprovido de vantagens, ele escolherá ter certos tipos de arranjos sociais. Os teoristas do contrato social fizeram certas suposições que nem sempre são verdades. Eles presumiram que as partes deste contrato são, de fato, rudemente equivalentes em força física e mental. Tudo bem. Mas quando pensa em homens adultos sem deficiências, mas como alguns deles já começaram a perceber, isso não se encaixa muito bem quando pensamos em mulheres, porque a opressão feminina sempre foi, em parte, ocasionada por sua fraqueza física comparada aos homens. Então, se você omite essa simetria física, você pode estar omitindo um problema que uma teoria de justiça precisará ajustar. Mas, com certeza, isso não se encaixa quando pensamos na justiça para pessoas com graves deficiências físicas e mentais. E, na verdade, alguns teoristas que notaram isso disseram: bem, isso é um problema, mas teremos que resolver mais tarde. Vamos criar a teoria primeiro e pensaremos neste problema futuramente. Bem, na minha opinião, isso não é um problema pequeno. Existem muitas pessoas com graves deficiências físicas e mentais. Mas não é só isso. Somos todos nós, enquanto crianças e quando envelhecemos. Como você pensa na justiça quando pensa em corpos que são muito desiguais em suas habilidades e força? E talvez até pior, como você pensa nisso quando está lidando com forças mentais que são muito desiguais em seu potencial? E eu acho que isso é um problema político muito sério. Nós apenas começamos a entender como educar crianças com deficiências, como pensar em sua representação política, como planejar cidades que são acessíveis a elas. Por exemplo, a ponte que acabamos de cruzar, uma pessoa de cadeira de rodas pode cruzá-la, mas há uns 50 anos isso não seria possível. Haveria degraus e a pessoa não poderia ter esta bela vista do lago. A abordagem das habilidades, conforme eu desenvolvi como uma teoria de justiça, começa com a ideia de que todos os seres humanos possuem uma dignidade inerente e exigem circunstâncias de vida condizentes com esta dignidade.
As áreas da vida que me parecem particularmente importantes quando pensamos nas habilidades são, claro, a vida é a mais básica delas. Saúde física, integridade física, desenvolvimento dos sentidos, imaginação e pensamento. O desenvolvimento do raciocínio prático, o desenvolvimento de conexões tanto mais informais na família e amizades, mas também na comunidade política. O desenvolvimento da habilidade de brincar e ter oportunidades recreacionais, a habilidade de ter relacionamentos com outras criaturas e o mundo da natureza. Desenvolver habilidades emocionais, porque eu acho que muitas teorias omitem o fato de que não queremos ter uma vida cheia de medo, por exemplo. A meu ver, as pessoas se unem para formar uma sociedade, não porque elas têm medo e querem fazer um acordo para benefício mútuo, mas é muito mais por amor que elas desejam se unir a outros para criar um mundo que seja o melhor possível. É preciso ir à escola para ser filósofo? Não, não. Graças a Deus não é preciso ir à escola. Um filósofo é um amante da sabedoria. Requer uma tremenda disciplina, uma tremenda coragem para pensar por si mesmo, questionar a si mesmo, o imperativo socrático de questionar a si mesmo. Exige coragem. William Butler Yeats costumava dizer que é preciso mais coragem para examinar a escuridão de nossa alma do que para um soldado lutar no campo de batalha. Coragem para pensar de forma crítica. Bom, a coragem é a virtude capacitadora para qualquer filósofo, para qualquer ser humano no final. Coragem de pensar, de amar, de ter esperança. Platão diz que a filosofia é uma meditação e uma preparação para a morte. Por morte, ele não quer dizer um evento, mas uma morte em vida. Porque não há renascimento, não há mudança, não há transformação sem morte. E, portanto, a pergunta virá: como aprendemos a morrer? E Montaigne fala sobre isso em seu famoso ensaio de como filosofar e aprender a morrer. Não se pode falar de verdade sem falar sobre aprender a morrer. Acredito que Theodor Adorno estava certo quando disse que a condição da verdade é permitir que o sofrimento fale. Isto dá a ele uma ênfase existencial. Então, trata-se da verdade como meio de vida, ao contrário da verdade como um conjunto de afirmações que correspondem a um conjunto de coisas no mundo. Os seres humanos são incapazes de obter qualquer monopólio da verdade com V maiúsculo. Podemos ter acesso à verdade com V minúsculo, mas são alegações falíveis sobre a verdade e podem estar erradas. Temos que estar abertos à revisão, portanto, existe uma espécie de mistério que anda de mãos dadas com a verdade. Por isso que muitos pensadores existenciais, sejam eles religiosos como Meister Eckhart ou Paul Tillich, ou sejam seculares como Camus ou Sartre, estão enfatizando nossa finitude, nossa incapacidade de compreender plenamente a suprema natureza da realidade, a verdade sobre as coisas. E dessa forma você fala sobre a verdade ligada ao caminho para a verdade. Porque quando você abre mão da noção de compreensão plena da situação do mundo, você vai falar sobre quais são as formas de manter minha busca pela verdade. Como sustentar uma jornada, uma rota para a verdade, o caminho para a verdade. Portanto, a verdade está atrelada ao debate sobre o caminho para a verdade. E os cientistas podem falar sobre isso em termos de induzir evidências e tirar conclusões confiáveis e por aí vai. Pessoas religiosas podem falar sobre isso em termos de abrir mão do orgulho e arrogância em face de uma revelação divina, enfim. Mas tudo são formas de reconhecer nossa finitude e nossa falibilidade. Eu quero que todas as ricas colorações históricas sejam manifestadas no debate sobre nossa finitude. Nascer de uma mulher com um odor fético que eu chamo de funk
ser apresentado ao funk da vida no ventre e à força do amor que nos faz sair. Então, certo? Então, seu corpo não é só morte. Vico fala sobre isso, e nisso Vico é muito melhor do que Heidegger. Vico aborda em termos de ser um cadáver. Heidegger não fala sobre cadáveres, fala sobre morte. Continua muito abstrato. Não deixe de ler a poesia de John Donne. Ele vai falar sobre cadáveres que se decompõem. Então isso é história. Essa é a essência crua, funk, fétida da vida. É o que os homens do blues fazem. É o que os homens do jazz fazem. Eu sou um homem do blues na vida da mente, sou um homem do jazz no mundo das ideias, então para mim a música é vital. E quando se fala em poesia, quase sempre Platão se referia essencialmente a palavras, enquanto eu me refiro a notas, a tom, a timbre, me refiro a ritmo. Para mim, a música é fundamental. A filosofia deve entrar na escola não só com poetas, a filosofia deve entrar na escola com os músicos. Lembre-se de que Platão bane a flauta em A República, mas não a lira. Por quê? Porque a flauta apela para todos esses vários lados de quem somos, considerando sua concepção tripartite da alma. Racional, espiritual e desejante. E a flauta apela às três partes, enquanto ele acha que a lira, com uma corda só, apela apenas a uma, portanto é permissível. Mas a ironia é que quando Platão estava no leito de morte, o que ele fez? Bem, ele pediu a menina Traciana para tocar música na flauta. Eu sou cristão, mas não puritano, acredito no prazer. E o prazer orgíaco tem seu lugar, o prazer intelectual tem seu lugar, o prazer social tem seu lugar. O prazer televisual tem seu lugar, e eu gosto de programas de TV, e quando se trata de música, a 32ª sonata de Beethoven, a Opus 111, um prazer estético inacreditável. Ou mesmo pode ser dito de Curtis Mayfield, ou Beatles e outros. Existe um certo prazer da vida, da mente, que não pode ser negado. É verdade que você pode ser isolado socialmente por ficar na biblioteca ou em casa, mas está intensamente vivo. Na verdade, está muito mais vivo do que essas pessoas que andam pelas ruas de Nova York, aglomeradas e sem qualquer interrogação ou questionamento intelectual. Mas se você ler John Ruskin ou Mark Twain ou, meu Deus, Herman Melville, você tem quase que jogar o livro na parede, porque se sente tão intensamente vivo que tem que dar um tempo. Você fica elétrico, né? Exato. Dê um tempo, traga um pouco de monotonia para a vida. Pegue Moby Dick, jogue na parede, que nem Goethe jogou o trabalho de von Kleist na parede. Era demais. Ele fez Goethe relembrar as trevas da qual estava fugindo depois de superar os impulsos suicidas com os sofrimentos do jovem Werther nos anos 70, que fez com que ele se encaminhasse para o neoclassismo em Weimar. Existem certas coisas que nos deixam muito vivos. É quase como estar intensamente apaixonado, não pode fazer nada. É difícil voltar para o Cronos, difícil voltar para a vida cotidiana, entende? Essa dimensão cairótica de estar apaixonado por outra pessoa, tudo faz sentido, quer manter isso, mas tem que ir ao banheiro, beber água, sei lá.